Você já teve a sensação de que mesmo depois de descansar, ainda deveria estar produzindo? Como se sempre existisse alguma coisa para melhorar, alguma meta para alcançar, alguma tarefa que você estivesse atrasado para cumprir? Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, esse sentimento não é apenas um problema individual, ele é um dos sintomas da sociedade contemporânea. No primeiro capítulo do livro A Sociedade do Cansaço, Han apresenta uma ideia central. Nós deixamos de viver principalmente em uma sociedade baseada na proibição e passamos a viver em uma sociedade baseada no desempenho. E essa mudança altera completamente a maneira como somos controlados. Nesse vídeo a gente vai entender os principais conceitos do primeiro capítulo, violência neuronal, a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, a exploração de si mesmo, a pressão por produtividade, a violência da produtividade e a relação entre essa lógica e o cansaço, a depressão e o burnout. A proposta aqui é apresentar as ideias de Han de forma clara e prática, relacionando o capítulo com situações que fazem parte da nossa vida cotidiana. Para começar, Byung-Chul Han compara dois modelos de sociedade. O primeiro é chamado de sociedade disciplinar. Ela funciona por meio de regras, proibições e ordens. A sua lógica é baseada em frases como você não pode, é proibido, você deve obedecer. Nesse modelo, o controle vem principalmente de fora. A pessoa é vigiada e disciplinada por instituições como escolas, fábricas, quartéis, hospitais e prisões. Existe uma autoridade claramente identificável dizendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito ou o que não pode ser feito. Mas segundo Han, a sociedade contemporânea passou a funcionar de uma maneira diferente. Hoje a principal mensagem não é mais você deve obedecer, a mensagem é você pode. Você pode ser bem-sucedido. Você pode empreender, você pode melhorar a sua vida, você pode atingir qualquer objetivo, desde que se esforce o suficiente. À primeira vista, isso parece liberdade, mas é justamente aí que está o problema apontado por Han. Quando a sociedade diz que você pode fazer qualquer coisa, ela também pode fazer você acreditar que é responsável por tudo. Se você não conseguiu, talvez não tenha se esforçado bastante. Se não alcançou o sucesso, talvez não tenha sido produtivo o suficiente. Se está cansado, talvez esteja administrando mal o seu tempo. A proibição desaparece, mas a cobrança permanece. E muitas vezes ela se torna ainda mais intensa. Esse é um dos pontos mais importantes do capítulo. Na sociedade disciplinar, havia alguém impondo a ordem de maneira explícita. Na sociedade do desempenho, o próprio indivíduo assume esse papel. Ele se transforma ao mesmo tempo em chefe de si mesmo, funcionário de si mesmo, fiscal do próprio desempenho, responsável pelo próprio sucesso e também é culpado pelo próprio fracasso. É como se a pessoa carregasse dentro de si uma empresa inteira. Ela define metas, acompanha resultados, compara o próprio desempenho e estabelece novas cobranças. O problema é que essa exploração parece liberdade. Você pode acordar mais cedo, responder mensagens fora do horário de trabalho, estudar à noite, produzir conteúdo no fim de semana e transformar cada momento livre em uma oportunidade de aperfeiçoamento. Por isso, Han afirma que a exploração se torna mais eficiente quando é assumida pelo próprio indivíduo. A pessoa pensa, eu estou fazendo isso porque eu quero. Mas muitas vezes esse desejo já foi moldado por uma sociedade que valoriza produtividade, sucesso, visibilidade e desempenho constante. A pergunta deixa de ser quem está me obrigando e passa a ser por que eu não consigo me obrigar. A sociedade do desempenho estimula uma busca constante por produtividade, sucesso, eficiência, aperfeiçoamento pessoal, reconhecimento e resultados mensuráveis. O problema é que essa busca não tem um ponto final. Você termina uma tarefa, imediatamente surge outra tarefa. Alcança uma meta e cria uma meta ainda maior. Conquista um resultado e começa a compará-lo com o resultado de outra pessoa. A lógica é parecida com uma escada que nunca termina. Você sobe um degrau, mas em vez de parar, você passa a enxergar o próximo, depois o próximo e depois outro. A liberdade pode fazer tudo se transformar na obrigação de fazer sempre mais. Não basta trabalhar, é preciso ter eficiência. Não basta estudar, é preciso estar sempre se aperfeiçoando. Não basta criar, é preciso crescer, engajar, monetizar. Não basta descansar. Até o descanso pode virar uma ferramenta para você produzir melhor. Assim, o indivíduo não está apenas realizando atividades, ele está constantemente avaliando o próprio valor com base no que consegue produzir. E quando a produtividade diminui, a autoestima também pode ser afetada. Han chama essa dinâmica de violência da positividade. E isso aqui
caralho, isso aqui explodiu minha cabeça, mano. Eu comecei a entender tanta coisa, eu comecei a me entender tão melhor depois disso. Normalmente, quando pensamos em violência, imaginamos proibições, punições ou até ameaças. Mas para Han, a violência contemporânea também pode aparecer em forma de excesso. Por exemplo, excesso de estímulo, excesso de possibilidades, excesso de informação, excesso de metas, excesso de cobrança. Ela aparece em frases motivacionais como seja produtivo, supere-se, aproveite todo o seu potencial, não pare, você consegue. Nenhuma dessas frases é necessariamente negativa por si só. O problema surge quando elas não permitem limite, pausa ou fracasso. Se você está cansado, você tem que continuar. Se você não conseguiu, tenta de novo, mais afinco, sabe? Mais perseverança. Se precisa parar, sente que está ficando para trás. Se você fracassou, você entende o fracasso como uma falha exclusivamente pessoal. O excesso de positividade elimina a possibilidade de dizer: eu não consigo agora, eu preciso parar, eu não quero fazer isso, eu não sou capaz de cumprir com a expectativa. É nesse sentido que a positividade pode se tornar violenta e não precisa impedir você de forma direta. Basta fazer você se sentir culpado quando não consegue continuar. Segundo Han, essa lógica produz doenças e sofrimentos característicos da sociedade contemporânea, entre eles depressão, burnout, ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, exaustão física e exaustão mental. É importante destacar também que Han não está dizendo que todas essas condições possuem uma única causa ou que podem ser explicadas apenas pela sociedade. Ele quer mostrar que esses sofrimentos também podem ser compreendidos como sintomas de uma estrutura social que exige desempenho contínuo. O indivíduo deprimido, nessa perspectiva, não se enxerga necessariamente como vítima de uma ordem externa. Ele pode sentir que fracassou pessoalmente, pensa que não foi disciplinado o suficiente, que não aproveitou as oportunidades, que não alcançou o sucesso esperado, que não correspondeu ao próprio potencial. Esse sentimento é muito diferente de perceber que existe uma estrutura pressionando você. Quando a cobrança é internalizada, a pessoa pode se culpar por não conseguir acompanhar um ritmo que, na verdade, é desumano. O resultado é um ciclo. Você se cobra para produzir, produz até se esgotar, diminui o ritmo por causa do esgotamento e depois se culpa por ter diminuído o ritmo. Esse ciclo não deve ser usado para diagnosticar alguém. Depressão, ansiedade e burnout são questões sérias e, quando necessário, precisam de acompanhamento profissional. A contribuição de Han está em mostrar que o ambiente social também participa da maneira como adoecemos e interpretamos o nosso próprio sofrimento. Outro conceito apresentado por Han é o da sociedade neuronal. Para ele, as sociedades do passado eram frequentemente descritas por conflitos internos, guerras, disputas, confrontos entre grupos e conflitos com inimigos visíveis. Já a sociedade atual seria marcada por problemas que aparecem dentro do próprio indivíduo. O sofrimento se manifesta no sistema psíquico e neurológico. A violência não precisa vir de um inimigo claramente identificado. Ela pode surgir da exigência que a pessoa dirige contra si mesma. Não existe necessariamente um chefe do lado dizendo trabalha mais, mas existe uma voz interna dizendo você está atrasado, você deveria estar produzindo, todo mundo avança menos você, você não pode parar. Essa é uma das ideias mais desconfortáveis do capítulo. Talvez a sociedade contemporânea não precise controlar as pessoas o tempo inteiro. Talvez seja o suficiente só convencê-las de que elas são completamente livres e, por isso, completamente responsáveis por tudo o que acontece com elas. Então podemos resumir o capítulo da seguinte maneira: a sociedade contemporânea não explora as pessoas principalmente por meio da repressão. Ela explora por meio da autocobrança. O indivíduo acredita que está se desenvolvendo livremente, mas ele pode estar apenas reproduzindo as exigências da produtividade da sociedade. A promessa é: você pode tudo, mas a consequência pode ser: você precisa fazer mais. Para Han, o sujeito contemporâneo não é apenas explorado por alguém. Ele explora a si mesmo. E o mais perigoso é que essa exploração pode ser interpretada como liberdade, escolha pessoal ou realização. É por isso que o cansaço não aparece apenas como consequência de trabalhar muito. Ele também surge da indisponibilidade de desligar a cobrança interna. Se fosse preciso resumir o capítulo todo em uma única frase, talvez seria para Byung-Chul Han, o sujeito contemporâneo não é explorado por alguém.
Ele explora a si mesmo acreditando que essa exploração é liberdade. Talvez a pergunta mais importante deixada pelo capítulo seja: quando eu digo que estou escolhendo fazer mais, essa escolha é realmente minha? Ou eu apenas aprendi a transformar a cobrança social em uma voz dentro da minha própria cabeça? Se esse resumo ajudou você a entender o capítulo, a entender você ou a entender a sociedade, ou te deixou curioso para saber mais, deixa o like, compartilhe o vídeo, comenta aí. Você sente que vive mais sob ordens externas ou sob uma cobrança interna? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos conteúdos sobre filosofia, sociedade e comportamento. Até o próximo vídeo.